Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos também imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E agradecemos também a todos que posteriormente, devido aos compartilhamentos, terão acesso a este material, a estes estudos, a estas reflexões. Também agradecemos a todos e pedimos que, por caridade, auxilie outras criaturas, passem adiante este material, auxilie na semeadura, seja você também um semeador do Evangelho do Cristo. Então, hoje, aqui estamos chegando para estudarmos mais um item do livreto publicado pelo Instituto de Difusão Espírita, que tem como título Série Papo Rápido e que traz como referência Espiritismo e o Centro Espírita, o que é? Então, o pessoal do Instituto de Difusão Espírita teve a preocupação de fazer um resumo na forma de um livreto sobre Espiritismo e o Centro Espírita. O que é o Espiritismo? O que é o Centro Espírita? O que eu encontro na doutrina espírita, nesta doutrina consoladora? O que eu encontro em um centro espírita na condição de atividades de esclarecimentos e de auxílio às criaturas? Então, hoje, o nosso estudo, já que terminamos a parte de perguntas e respostas, já que este livreto é composto de 42 perguntas e as suas respostas, todas com embasamento na doutrina espírita. No último estudo, no nosso 14º encontro estudando este livreto, estudamos sobre os fundamentos da doutrina espírita, que também eles tiveram a preocupação de trazerem aqui para aqueles que não conhecem a doutrina espírita e para aqueles que já conhecem, relembrarem estes conceitos básicos, estes fundamentos básicos da doutrina espírita. E neste penúltimo encontro nosso, estudando este livreto, série Papo Rápido, estes ensinamentos acerca da doutrina espírita, aqui de forma resumida, então os companheiros do Instituto de Difusão de colocar aqui na condição de penúltimo estudo, penúltima informação sobre caridade. Sobre caridade, eles trouxeram aqui um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 13º, que tem como título que a sua mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que são palavras de Jesus, aquela caridade desinteressada. E, neste caso, eles trouxeram este texto que é do item 4, que é um dos mais belos textos, se é que assim nós podemos o classificar, porque todos são belíssimos. Todas as informações que nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, que são os ensinamentos morais do Cristo, todos são belíssimos. Todas as informações são profundas acerca da necessidade do nosso aprendizado, em especial da prática. Mas aqui, este texto nos fala sobre a prática da verdadeira caridade. Então, este texto começa da seguinte maneira, sobre os infortúnios ocultos, ou seja, sobre as dificuldades das pessoas que em muitas situações nós nem ficamos sabendo. Então, aqui eles começam neste texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo com as seguintes informações.
nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres, mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Então, aqui, os espíritos amigos já começam a nos orientar que, nas grandes calamidades, via de regra, nós nos tornamos generosos. Nós, nestes casos das grandes calamidades, nós temos impulsos de generosidade. Mas como nós sabemos, nós precisamos ir repetindo esses impulsos cada vez em menor espaço de tempo até nos tornarmos verdadeiramente generosos. Porque não podemos simplesmente ficar em impulsos generosos. Nós precisamos chegar àquela condição de generosidade constante, de uma forma natural, sem que o problema bata à nossa porta, que é exatamente o que veremos neste texto aqui. Exatamente por isto o título Infortúnios Ocultos, sem que o problema das outras criaturas venham bater à nossa porta, nós precisamos ir atrás desses infortunados, igual eles falam aqui, que ao lado desses desastres grandes, igual nós estamos vivenciando no atual momento, esta pandemia, este tremendo e enorme desastre que está atingindo toda a humanidade terrestre. Então, ao lado, conforme eles dizem aqui, ao lado desses desastres enormes que toda a imprensa noticia, existem milhares de desastres ocultos, particulares ali no agrupamentos familiares, que nós não ficamos sabendo se não formos atrás, bater de porta em porta, conforme eles nos dizem aqui no texto, que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. Quantas pessoas, quantos milhares de irmãos nossos estão aí nos seus lares, doentes, às vezes passando necessidades do mínimo, do básico para a sua subsistência. Nas casas espíritas, como nós sabemos, existem aqueles trabalhos belíssimos que, inclusive, muitas delas dão o nome de infortúnio oculto, que é um trabalho tão belo de você sair à rua, ir num determinado setor, principalmente aqueles setores da periferia, onde se encontram pessoas mais necessitadas, e bater à porta para procurar um infortunado. Então, sem sombra de dúvida, quando se realizam esses tipos de trabalho, eu já participei por alguns anos desse tipo de tarefa em casas espíritas, um trabalho tão belo, quantos infortunados nós encontramos? Sem sombra de dúvida, é desta forma que deveríamos agir constantemente, não apenas, conforme eles dizem aqui, através de impulsos generosos nestas grandes calamidades. E aí diz na sequência o seguinte: são esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Então, conforme eles nos orientam aqui, são estes companheiros, são estes infortúnios, estes infortunados que estão aí escondidos em seus lares, que a verdadeira generosidade, aquela que já saiu do impulso ou dos impulsos generosos e que já chegou à condição de generosidade, a verdadeira generosidade, sabe descobrir, porque vai atrás, sem esperar que eles venham pedir assistência. O generoso, aquele que alcançou a condição de generosidade, ele vai e oferece ajuda. Ele não espera que venham bater à sua porta pedindo ajuda, pedindo assistência. E aqui eles começam a narrativa simbólica
uma belíssima narrativa de uma mulher generosa, que inclusive é acompanhada de sua filha adolescente, que ela leva para aprender também fazer caridade. Então a narrativa da história desta mulher generosa começa da seguinte maneira: quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Então aqui eles começam contando uma história de uma mulher rica, financeiramente falando, mas que se vestia discretamente para ir em busca dos seus infortunados. Então é assim que devemos nos comportar, como quando temos uma condição financeira melhor. Não podemos ir em busca desses infortunados ou participar de algum trabalho de infortúnio oculto, algum trabalho de caridade. Não podemos ir assim tão elegante, igual ele fala aqui, arrumado, sim, sem sombra de dúvida, mas de forma discreta. As mulheres não precisam ir toda embelezada, de salto alto, ali no salto 15, por exemplo. Não, de forma alguma, vai de sandália rasteirinha, vai de forma bem simples, arrumada, mas discreta, para não agredir aquele infortunado que está sendo visitado, conforme veremos na sequência, tanto ela quanto a sua filha, de forma discreta. E aí diz aqui na sequência o seguinte: entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Então esta mulher vai em busca dos seus infortunados em uma casa de aparência sórdida, mas que as pessoas as conhecem, porque ela já os visita, ela já é conhecida daquela família e agradece pela sua visita. E aí faz um questionamento: aonde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma família, uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. Então, neste caso, conforme o relato, e exatamente assim que acontece, não estamos aqui para fazer relato, para engrandecimento, mas em trabalhos desta forma que eu já participei, já teve situação em de nós chegarmos em um domingo à tarde, às 15 horas da tarde, em uma residência simples, em uma favela, e as crianças, eram 3 ou 4 crianças, segundo a mãe, ainda não tinham almoçado, não tinham nem tomado o café da manhã. Então, exatamente desta forma que está aqui o relato posto, porque quando a mulher chega com aquele básico para a subsistência, as crianças em especial ficam alegres, porque sabem que pelo menos fome não irão passar por alguns dias. Então é assim, igual este relato que eu falei, que eu presenciei, porque eu estava junto com o grupo, a mãe chorando e agradecendo, disse a nós: realmente Deus existe, porque Deus ouviu a minha prece, porque à noite e durante a manhã toda eu estava em prece pedindo a Deus que mandasse alguém trazer algum auxílio para os meus filhos, não para ela, ela não estava pensando nela, mas nos filhos, porque até agora, 15 horas da tarde, eles ainda nem tomaram café da manhã. Então Deus realmente existe, Deus atende às suas criaturas, os seus filhos, através dos outros filhos que já têm condições de ouvi-lo através dos seus mensageiros e ir atender a estes infortunados que pedem socorro através de uma prece. Então aqui segue o relato dizendo, em relação a esta visita, é que esta mulher, vem acalmar todas essas dores, traz o necessário temperado
traz o necessário, temperados doces e consoladoras palavras. Então ela não leva apenas o alimento material, mas também o alimento espiritual através da palavra, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está doente e está no hospital, e durante esse tempo a mãe não pode bastar às necessidades do lar. Então aqui, conforme o relato, não é uma família de mendigos profissionais, aqueles que ficam nas esquinas mendigando profissionalmente, mas sim uma família necessitada porque o pai está doente. E quantos estão nessa situação, o pai ou a mãe ou os dois, na condição de doentes fisicamente falando, e a família não tem condições de buscar a sua subsistência mínima. Então aqui nos fala na sequência que graças a ela, graças a esta mulher generosa, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Então, para a criancinha ou as criancinhas pequenininhas, o seio da mãe não secará quando recebe o mínimo de alimento para a sua subsistência. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Então, aqui neste relato dessa generosa senhora, além de fazer a visita, além dos cuidados materiais mínimos que ela possa dar àquela família, ainda ela vai no hospital fazer uma visita ao pai para tranquilizá-lo sobre a sorte da sua família, porque o mínimo para a subsistência eles já têm, para que ele não se preocupe. E aí diz ainda que no canto da rua uma viatura à espera, uma verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Então aqui no relato nos fala de um veículo, uma verdadeira loja que ela deixa distante. Não vai até a porta com um veículo lotado e luxuoso para não agredir as pessoas menos favorecidas da sorte e aquelas pessoas que estão tão necessitadas do básico para a sua subsistência. E aí diz a sequência ainda o relato, que não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Então assim é a doutrina espírita, assim se comporta o verdadeiro espírita quando se busca estas oportunidades para a prática da caridade. Você não vai lá para perguntar a crença, a opinião daquela criatura que você está visitando, nem mesmo se ele acredita em Deus, se ele aceita Jesus como modelo e guia para a humanidade, se ele aceita os ensinamentos de Jesus como esse roteiro para a nossa vida em transformação. Não, de forma alguma. O necessitado não precisa dar estas explicações, porque a necessidade não espera, a necessidade não tem religião, e não é para isto que nós nos encontramos aqui na Terra, para ficarmos questionando. Conforme nos dizem os espíritos amigos, nessas situações de necessidade, nós temos que nos preocupar em aliviar primeiro. Depois conversaremos. Conversaremos, conforme no relato aqui dessa senhora, uma conversa amigável, sem questionamentos, sem ficar fazendo, como se diz no linguajar popular, pressão em relação àquela pessoa que já se encontra tão pressionada na vida em relação às suas necessidades. Então, conforme nos falam aqui, não pergunta qual é a crença, qual é a sua opinião, e assim sucessivamente. Terminada a excursão, ou ela se diz:
comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Faz aqui o questionamento. Qual é o nome desta senhora? Não precisamos também ficar falando às outras criaturas qual é o nosso nome. Não, eles não precisam nem saber qual é o seu nome. Se te perguntarem, sem problema, fale sem problema. Não precisa mentir o nome, mas não precisa ficar falando aos quatro ventos quem é você, de onde você vem, o que você faz e assim sucessivamente. Então esse é o questionamento. Onde mora? Muito menos. Eles também não têm a necessidade de saber onde ela mora. Ninguém o sabe. Responde aqui, ninguém o sabe. O mora, ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde ela mora, ninguém sabe o que diz. Para os infelizes, continua aqui o relato do texto, para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. O anjo de consolação. É igual o nosso anjo de guarda. Nós temos a necessidade de saber qual é o seu nome? Não temos. Não temos a necessidade de saber o nome do nosso anjo de guarda para lhe pedir ajuda. Não precisamos saber o nome do nosso anjo de guarda para fazermos orações por ele. Não precisamos saber o nome do nosso anjo de guarda para agradecer-lhe pela assistência, pelo amparo, pela proteção constante. Da mesma forma, são essas criaturas, quando são assistidas por uma alma generosa, que também não têm a necessidade de saber qual é o seu nome. Mesmo assim, eles não esquecerão da sua fisionomia. E isto, sem sombra de dúvida, é o que basta. E aí diz na sequência ainda o texto, e à noite, aí que é a parte mais bela, e à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem, sem saber quem é ela, sem saber qual é o seu nome, onde mora, mas mesmo assim, à noite, durante as orações, aquelas criaturas, independentemente da religião, lembram da sua fisionomia e eleva a Deus orações de agradecimento, conforme nos fala aqui, uma verdadeira sinfonia de bênçãos se eleva até o Criador em favor daquela criatura generosa. E aí diz na sequência ainda, por que ela se veste de maneira tão simples? Conforme dissemos no início, inclusive são as orientações que nós passamos e repassamos nas casas espíritas para aqueles que participam ou que venham participar de um trabalho desse, de infortúnio oculto, em relação à simplicidade, arrumadinhos, sem sombra de dúvida, não desleixado, mas com simplicidade. Este é o questionamento. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Então vejamos a resposta dos espíritos amigos, por que ela se veste de forma tão simples? É uma orientação para todos nós, é para não insultar a miséria dos outros com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Conforme está no relato aqui neste relato do infortúnio oculto, ela se fazia acompanhar da filha adolescente. Aí vem o questionamento, por que ela se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a verdadeira beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz, que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Um questionamento de sabedoria desta mãe, aqui nesta simbologia desta história,
em relação à sua filha. Os nossos filhos que ainda não trabalham para ter o seu próprio dinheiro, para ter as suas próprias coisas, se nós repassamos coisas a eles para fazerem caridade, entre aspas, qual o mérito que eles terão em repassar às outras criaturas aquilo que nós passamos para eles em primeiro lugar? E aí diz ainda, em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. E é exatamente isto que acontece nas casas espíritas e também constantemente quando temos a oportunidade de lembrar disto e relembrar sobre isto, sempre falamos em relação a esta situação, em quantos casos, em quantas situações de trabalhos beneméritos nas casas espíritas, nos templos religiosos, em que nós lá que estamos à frente desses trabalhos, estamos apenas na condição de intermediários da caridade. Assim como acontece nessa história de a mãe conversando com a filha, de passar a ela e ela repassar adiante, que neste caso quem está fazendo a caridade não é a filha, mas sim a sua mãe, que foi quem trabalhou e adquiriu recursos financeiros para adquirir aquele algo que ela repassou para a sua filha. Então assim acontece nas casas espíritas, quando nós recebemos doações das outras pessoas, vão lá para a casa espírita e nós repassamos adiante. Na verdade, estamos ali agindo na condição de intermediários da caridade. Os verdadeiros caridosos são aqueles que doaram, são aqueles que doaram aqueles recursos para que nós, na casa espírita, para que aqueles das casas espíritas ou de qualquer instituição benemerente possam realizar aquele trabalho caritativo. Então aí segue o relato para encerrar, dizendo: quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Então aqui ela lembra para a filha que ao invés de ela dar coisas materiais, ela ajudasse, e assim ela ajudava a cuidar das pessoas que elas visitavam, ou seja, doando de si mesma. Isto ela estava fazendo dela mesma, ela estava doando o seu tempo, doando as suas forças para auxiliar alguma criatura. Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Então aqui ela orienta, a mãe orienta a filha a aprender a fazer alguma obra útil, a costurar, por exemplo, para fazer roupinhas para as criancinhas recém-nascidas. Aí ela estará doando coisas dela mesma, coisa que ela fez. Desse modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe, verdadeira cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Vem aqui um outro questionamento. É espírita? Que importa? Responde na sequência. Porque para se praticar caridade, não se faz necessário ter uma religião, não se faz necessário você ser espírita. O que faz necessário, sem sombra de dúvida, é ter boa vontade e colocar mãos à obra para a prática da generosidade. E aí diz ainda no último parágrafo, no seu lar, em relação à história dessa mulher generosa, no seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Então é assim que devemos nos comportar em relação à prática da caridade. Não precisamos buscar a aprovação das outras criaturas, não precisamos fazer propaganda da nossa caridade. O que precisamos buscar, sem sombra de dúvida, conforme está aqui neste belíssimo texto, é a aprovação da nossa consciência, é a aprovação de Deus.
já que a lei de Deus, ela está gravada na nossa consciência. Então precisamos sim buscar constantemente não a aprovação dos outros, mas a aprovação senão da nossa própria consciência, ou seja, de Deus. Uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas. Vejamos como termina o relato desta história, onde, num determinado dia, devido a uma circunstância particular, uma das suas protegidas a procurou e a encontrou em sua casa. E aí diz aqui da seguinte maneira: uma das suas protegidas que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Então, esta protegida a reconheceu e queria agradecer, queria abençoar a sua benfeitora. E a benfeitora vira-se para ela e pede gentilmente: silêncio, silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, assim falava Jesus, assim agia Jesus. Naqueles momentos em que Jesus realizava curas, por exemplo, ele pedia àquelas criaturas, a não ser naquelas situações em que tinha a exigência que a pessoa se apresentasse a uma autoridade, por exemplo, da cidade, para demonstrar a elas que ela estava curada da lepra, um exemplo, igual aquele caso dos 10 leprosos, Jesus pedia que não falasse a ninguém que havia sido curado por ele. Não, de forma alguma, não precisa fazer propaganda. Então, assim é da forma que termina o relato dessa generosa senhora. Depois todos vocês podem pegar esse texto lá no capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4º, que é este texto sobre o infortúnio oculto, e ler de forma pausadamente, bebendo nesta fonte, palavra por palavra, frase por frase, estes ensinamentos sobre a verdadeira prática da caridade. É uma receita de como se fazer a prática da caridade real, conforme Jesus nos fala, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Os outros não precisam saber o que você faz em relação às outras criaturas, as suas obras benemerentes. Não precisa os outros ficarem sabendo. Você não precisa ir para a rádio, para a televisão, fazer propaganda das suas obras, a não ser naquelas situações em que se exija, devido às necessidades maiores, onde em muitas situações as pessoas buscam outros companheiros para o auxiliar, mas não para fazer propaganda da sua obra, mas para buscar auxílio para ampliar ainda mais a obra caritativa. Muito obrigado a todos, meus irmãos, pela presença aqui nesta sala virtual, neste momento de estudo, de reflexões acerca da verdadeira caridade. E no próximo encontro, quando voltaremos a estudar este livreto Papo Rápido do Instituto de Difusão Espírita, faremos o último estudo encerrando a nossa participação nestas reflexões acerca deste livreto, o Espiritismo e o Centro Espírita, o que é, e que eles encerram este livreto exatamente com a questão 919 de O Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Então aqui eles nos trazem aquelas informações sobre a necessidade de nos conhecermos para realizarmos o nosso processo de transformação. Até o próximo encontro, quando concluiremos este estudo. Muito obrigado a todos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão pela presença, pela companhia. E até breve, meus irmãos. Até muito breve. Que a paz de Jesus nos envolva, hoje, agora e sempre. E que assim seja, Senhor.